Então, às vezes, o problema da igreja também está em não conseguir alcançar os de fora, não conseguir, às vezes, contextualizar, ou às vezes a igreja não cresce com novos batismos. Às vezes a igreja cresce, eu vi uma estatística nos Estados Unidos, né, que a maioria das igrejas nos Estados Unidos ela cresce a partir de fluxos migratórios de uma igreja para outra. Né? O cara está saindo de uma igreja que está piorando para ir para uma outra igreja, mas não cresce através de novos convertidos. Eu acho que era 1/3 das igrejas dos Estados Unidos que cresciam mais através de novos convertidos. Então eu imagino que no Brasil não seja muito diferente. Então o que tu vê nesse âmbito, assim, como é que a igreja lidando com os de fora? Quais as barreiras e os problemas que tu tem visto, os principais? Cara, problemas de contextualização é mato, né? É uma coisa que é um negócio assim, cara, deixa cego mesmo. Então, a gente aqui, que tem já um processo de revitalização em São Leopoldo de anos já, né, a gente consegue perceber a evolução, o avanço, os resultados, enfim. Para nós, às vezes, está tão normalizado isso já, tão fácil de acontecer já, que tem casos que tu enxerga, que tu pensa assim, não pode ser. Não pode ser que a pessoa não está enxergando. Mas acontece muito, assim. Às vezes o cara vive num sistema, cara, de 30 anos atrás. E ele bate o pé contigo de que aquele é o sistema, de que aquele é o jeito de fazer, e de que as pessoas não vão para a igreja porque elas não foram escolhidas ou porque elas não querem mesmo. Então, é Sodoma e Gomorra. Quem não quiser, não é porque não era para ser. Então, eu vou pregar do meu jeito, eu vou fazer o culto do meu jeito, e é como eu fazia lá em 1980, e o pessoal que aceite. E vai tirar da cabeça do cara isso. Então, ele tem ali a maneira dele de enxergar a coisa e faz, né? E a igreja não cresce, tá decrescendo, perdendo gente. Então, assim, a contextualização para mim, é o problema gravíssimo desse, de enxergar. E aí isso tem várias vertentes, né? Então, enxergar a sua cultura aonde está inserido. Então, a maneira de pregar. A maneira de pregar, a gente tem vários modelos de pregação, né, existentes. E o cara entender que fazer uma leitura daquele público, entender assim, eu preciso pregar para esse público aqui. Então eu preciso entender que a minha pregação ela tem que fazer sentido para essas pessoas, então eu preciso estudar, entender essas pessoas, eu preciso que a música faça sentido para essas pessoas, e aí o cara tem músicas de um sistema que fazia sentido antigamente. Hoje os filhos, netos daquelas pessoas olham para aquele tipo de música e não faz sentido para elas, não cabe, porque elas estão escutando no dia a dia outro tipo de música. E aí quando ela vai para a igreja, aquilo é muito arcaico. Né? Tem aquela coisa da teologia musical e tal, que não, a música, a música tem que ser X. Não, X é que é o negócio. Mas isso foi criado também a partir, do século XX, né? 19 ali. E esses caras receberam isso. Antes era outra. Então, isso na Idade Média era outro tipo de música. Só que eles têm como se aquilo fosse a fórmula secreta de fazer igreja. Pregação, música, o sistemas novos, né? De receber pessoas. Não pode. De integração das pessoas. Não pode também. Então, essa coisa a comunicação. Como comunicar com as pessoas. Né, através de todos os meios. Cara, tem igreja que não tem Instagram, não tem nenhum Facebook, não tem um endereço no Google ali. Então tu vai pesquisar. Não existe online. Não existe online. É um negócio que não cabe às vezes na nossa percepção assim, mas às vezes o cara que está escutando ali, esse podcast, ele diz, eu não tenho mesmo. Então é importante para ele entender assim, eu tô muito para trás. Eu preciso de alguma forma mudar essa realidade da minha igreja. E é uma coisa que tem que ser feita, entende? Precisa se olhar para isso, porque esse é um dos problemas que não comunica com a sociedade. Então não vem pessoa para minha igreja, às vezes, porque nem sabe que existe essa igreja. Eu nem sei. Porque hoje eu não fico andando como eu andava antes, a pé nas ruas, as pessoas andavam muito a pé. Hoje a pessoa pega o Uber, ela nem vai olhando para a rua. Ela vai do ponto da casa dela até o restaurante, ela vai no celular, chegou no restaurante, parou o Uber, ela desce. Ela nem viu que caminho ela pegou. Então, mas a minha igreja é bem numa avenida. Cara, as pessoas não passam olhando mais. Então, isso tudo a gente tem que entender
que faz parte da realidade. Outra coisa, às vezes, é copiar modelo, né? É uma coisa que a gente percebe assim também. Não, minha igreja tá perdendo membros e eu vi que a igreja X, ela tá crescendo. E às vezes essa igreja X é uma igreja que ele viu no Instagram, na internet ali, e ele viu uma igreja de 2.000 membros e a igreja dele tem 60. E ele tá olhando para aquele sistema lá, pensando assim, cara, eu preciso fazer isso aqui na minha igreja. Beleza. Ele vai lá e tenta implementar, fala com o pessoal dele lá e tal, e tenta implementar aquele negócio na igreja dele, modelo X. Ele vai implementar, não vai dar certo. E aí às vezes ele fica pensando assim, realmente esse pessoal aqui não é para ser salvo. Realmente aqui não é para funcionar. Essa cidade aqui já era. Deus não quer salvar. Só que ele não entendeu, ele não percebeu que a realidade da igreja na qual ele fez a cópia é totalmente diferente da realidade dele ali. Aí tem que ser... A gente pode falar sobre as soluções depois, mas é essa coisa de não entender que cada situação é uma realidade diferente, é um mundo diferente. E que precisa ser olhado com um olhar mais específico, né? Então essa coisa também de copiar modelos, cara, é um negócio que às vezes eu vejo o pessoal, né, na mentoria ali, diz, eu acho que eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí a gente conversa, não, cara, isso aí não cabe na tua realidade. Por isso, isso e isso. E aí a gente vai tentando fazer a pessoa entender também que a igreja do fulano lá é outra. E aí tem toda uma cultura diferente lá que ele consegue atender. E aqui é uma cultura que a gente precisa atender da maneira certa também. E aí às vezes o cara não tem paciência, né, que é um dos problemas. Eu quero a mentoria, Thiago, para minha igreja crescer esse mês que vem aí. E eu quero, a gente precisa, porque tem que melhorar isso e aquilo outro. E aí fazer a pessoa entender assim, não é assim. Esse é um sistema em que a gente vai conseguir fazer a igreja crescer, mas um crescimento sustentável, né? Um crescimento, não é um crescimento ascendente rápido e depois cai de novo, né? É uma coisa sólida. Então, eu vejo assim, né, nesses problemas de contextualização, muito relacionado a esse tipo de mentalidade, que dificulta. Dificulta o trabalho de mentoria também. Sim, então o pessoal procura uma bala de prata, às vezes, né? Um modelo que é o modelo que vai fazer dar certo aqui na minha igreja. Às vezes ele copia um que dá certo, mas tem que analisar o contexto sempre, né? Quando vai dar certo é por causa do contexto. Às vezes o cara não consegue e adota uma teologia mais fatalista, assim, para justificar por que não cresce, né? Eu já vi isso também numa igreja que eu já frequentei. Teve uma programação dos jovens lá que o salão cabia, sei lá, umas 100 pessoas e veio 5. E aí a liderança reuniu depois e a justificativa, ninguém falou assim, a gente devia ter feito isso ou aquilo diferente para ter dado certo. A justificativa foi, se veio só 5, era porque Deus queria que viesse esses 5. E aí vamos aceitar. Não teve aquela autoanálise, eles adotaram uma teologia que justificava o fracasso naquele cenário. Né? E é um negócio que a gente percebe, cara, que não é totalmente antibíblico, né? Porque não tem como a gente admitir que o problema são as pessoas. Jesus nunca disse isso. Ele nunca disse isso. Eu preciso, então, esgotar as possibilidades de tentativa, de estudo em cima do negócio, do caso, porque, cara, ele deu a vida dele na cruz por essas pessoas. E às vezes é falta de amor. Então eu me amo tanto que eu quero uma igreja grande para eu dizer que sou pastor de igreja grande. Agora, eu não amo tanto as pessoas a tal ponto de entender que eu preciso alcançar essas pessoas porque elas têm que ser salvas. E eu não quero ser um pastor de igreja grande para virar referência. Cara, eu quero levar pessoas para Jesus. Que as pessoas sejam salvas. E essa virada de mentalidade, às vezes, é o que precisa acontecer para o cara realmente encarnar ali, né? Na cultura, para ele entender as pessoas. Quando ele começa a entender as pessoas, é que aí ele vai fazer uma igreja que faça sentido para essas pessoas. É porque às vezes entender as pessoas faz ele ter que formatar a igreja num jeito que ele pessoalmente não gosta. Talvez ele foi criado num outro modelo, que é o que ele prefere, mas para alcançar ele vai ter que mudar.